A voz inesquecível de um profeta. A vida e o legado de George Orwell. Em um mundo onde a verdade muitas vezes parece um eco distante e a liberdade uma chama bruzuleante, poucas vozes ressoam com a mesma urgência e clareza de George Orwell. Ele não foi apenas um escritor, foi um profeta, um sentinela incansável da liberdade, cujas palavras, escritas há décadas, parecem mais atuais do que nunca. Sua vida foi uma jornada de paradoxos, de ideais elevados e realidades brutais, que moldaram uma mente capaz de desvendar as sombras da tirania com uma precisão assustadora. Nascido Eric Arthur Blair, em 1903, na Índia colonial britânica, sua infância foi marcada por uma dualidade que o acompanharia por toda a vida. Filho de um funcionário público colonial, ele experimentou os privilégios de sua classe, mas também testemunhou as injustiças e a hipocrisia do império. Essa dicotomia o levou a uma profunda reflexão sobre poder, opressão e a complexa teia de relacionamentos humanos sob um jugo. Aos 8 anos de idade, Eric foi enviado para a Inglaterra, para a escola de elite de St. Cyprian, uma experiência que o marcou profundamente. Lá ele sentiu na pele a hierarquia, a crueldade infantil e a pressão para se conformar, um vislumbre precoce das dinâmicas de poder que mais tarde exploraria em suas obras. Depois de St. Cyprian, ele frequentou Eton, uma escola pública prestigiada, mas em vez de seguir o caminho universitário, optou por se juntar à Polícia Imperial Indiana, na Birmânia. Foi na Birmânia que Eric Arthur Blair começou a se transformar em George Orwell. Como oficial de polícia, ele viu de perto a brutalidade do imperialismo. A experiência o deixou com um profundo senso de culpa e uma aversão visceral à opressão. Ele testemunhou a pobreza, a degradação e a forma como o poder corrompia tanto o opressor quanto o oprimido. Essas observações cruas e dolorosas seriam a semente para ensaios poderosos como Um Fuzilamento de Elefante, onde ele expõe a hipocrisia e a desumanização inerentes ao sistema colonial. Ele não conseguia mais suportar ser parte daquilo. Em 1927, ele pediu demissão e voltou para a Europa, determinado a se tornar escritor. Os anos seguintes foram de intensa experimentação e privação. Orwell se lançou na vida dos mais desfavorecidos, vivendo como um vagabundo em Paris e Londres, trabalhando em cozinhas imundas e dormindo em abrigos. Essa imersão nas profundezas da pobreza e da exclusão social foi fundamental para sua formação como escritor e pensador. Suas experiências foram imortalizadas em seu primeiro livro, Na Pior em Paris e Londres, em 1933, um relato franco e muitas vezes chocante da vida à margem da sociedade. Foi nesse período que ele adotou o pseudônimo George Orwell, o nome que combinava o São Jorge inglês com Hugh Orwell, em Suffolk, um símbolo de sua identidade e suas raízes inglesas. A partir daí, sua pena se tornou mais afiada, sua voz mais distinta. Em dias birmaneses, ele revisitou suas experiências na colônia, expondo a podridão moral do imperialismo. Em A Filha do Reverendo e Mantenha o Aspidistra Voando, ele explorou a luta contra a pobreza e as convenções sociais com uma perspicácia dolorosa. Mas foi a eclosão da Guerra Civil Espanhola, 1936, que o catapultou para um novo nível de engajamento político e pessoal. Orwell, um socialista convicto, sentiu-se compelido a lutar contra o fascismo. Ele se juntou à milícia do Partido Operário de Unificação Marxista e testemunhou em primeira mão a complexidade brutal do conflito, não apenas a luta contra Franco, mas também as purgas e a traição dentro das próprias fileiras republicanas, orquestradas pelos comunistas alinhados a Moscou. Ele foi ferido no pescoço por um franco-atirador e por pouco não perdeu a vida. Sua experiência na Espanha e a subsequente perseguição que sofreu dos comunistas solidificou sua aversão ao totalitarismo em todas as suas formas, não apenas ao fascismo, mas também ao stalinismo. Essa experiência visceral e desiludida foi a base de Homenagem à Catalunha, um relato poderoso e muitas vezes desolador da guerra, que serve como um aviso sobre a corrupção do idealismo e os perigos da propaganda. Com a Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos regimes totalitários na Europa, Orwell sentiu uma urgência crescente em alertar o mundo sobre os perigos iminentes. Ele trabalhou na BBC, produzindo programas de propaganda para a Índia, uma experiência que o fez refletir sobre o poder da manipulação da informação. Enquanto o mundo mergulhava no conflito, Orwell estava trabalhando em sua obra-prima. Em 1945, o mundo foi apresentado à Revolução dos Bichos. Esta fábula satírica, na superfície uma história sobre animais que derrubam os seus opressores humanos, é na verdade uma alegoria mordaz da Revolução Russa e da ascensão do stalinismo. Com personagens como o Porco Napoleão ou Stalin, Bola de Neve que seria Trotsky e a máxima: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros.
Orwell expôs a hipocrisia, a traição dos ideais e a brutalidade inerente aos regimes totalitários. O livro foi um sucesso instantâneo, catapultando Orwell para a fama e consolidando sua reputação como um dos mais importantes críticos sociais de sua época. Mas o ápice de sua visão profética viria em 1949, com a publicação de 1984, este romance distópico, sombrio e arrepiante. Introduziu conceitos que se tornaram parte do nosso vocabulário cultural. O grande irmão que tudo vê, a polícia do pensamento, a nobilíngua, um idioma projetado para limitar o pensamento, e o sinistro lema: a ignorância é força, liberdade é escravidão, a guerra é paz. 1984 é um alerta aterrador sobre um futuro onde o controle do Estado é absoluto, onde a verdade é maleável, a história é reescrita e o indivíduo é esmagado em nome do poder. A luta de Winston Smith, o protagonista, para preservar sua individualidade e sua sanidade em um mundo de vigilância constante e manipulação psicológica, ressoa profundamente com os medos mais sombrios da humanidade. O livro não é apenas uma crítica ao totalitarismo de sua época, mas um aviso atemporal sobre os perigos da perda da liberdade de expressão, da privacidade e da autonomia do pensamento. Enquanto 1984 era publicado e chocava o mundo de George Orwell, lutava contra uma batalha muito pessoal, a tuberculose, uma doença que o afligia, que havia se agravado consideravelmente. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando e a urgência de sua mensagem transparece em cada página do romance. Sua saúde deteriorou-se rapidamente após a publicação de 1984. Em 21 de janeiro de 1950, George Orwell, o homem que nos alertou sobre os perigos do futuro, faleceu aos 46 anos. A morte de Orwell foi um golpe, mas seu legado é imortal. Suas obras não são apenas leituras obrigatórias, são ferramentas essenciais para entender e navegar pelo mundo em que vivemos. Ele nos ensinou a desconfiar do poder, a questionar a autoridade, a defender a verdade e a proteger a liberdade de pensamento. Em um tempo de notícias falsas e vigilância digital, a visão de Orwell nunca foi tão relevante. Ele nos lembra que a liberdade é uma luta constante, que a verdade é um tesouro frágil e que a linguagem pode ser tanto uma ferramenta de libertação quanto de opressão. A voz de George Orwell, a voz que nos alertou sobre o grande irmão e a manipulação da realidade, ecoa hoje com mais força do que nunca, nos convocando a permanecer vigilantes, a pensar criticamente e a lutar incansavelmente pela verdade. Se você foi tocado pela história e pelo legado de George Orwell, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos.